Tá perdoado, meu jovem, tá perdoado, tranquilo. Então, beleza. Vamos lá, então, começar. Na semana passada, nós fizemos a aula introdutória do livro de Coríntios, né? E vocês já estão, né, careca de saber que é muito necessário, né? Sempre quando a gente for estudar uma carta, quando a gente for estudar um livro bíblico, a gente precisa começar com a aula introdutória, né? Porque nos ajuda a entender algumas perguntinhas básicas, né? Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual foi o propósito, a razão, né? O destinatário. Então a gente precisa entender essas perguntinhas. Então essa é sempre a base de qualquer estudo bíblico que a gente faz, e a partir disso a gente começa a estudar o texto e entender como é que isso se aplica para nós nos dias de hoje, dentro do nosso contexto aqui, da nossa geração, e também para a igreja, o que que a gente pode aprender. Então, apóstolo Paulo escreveu a carta, né, um dos apóstolos, um apóstolo que veio depois, né, que se converte na estrada de Damasco, né, depois de perseguir a igreja, um grande missionário, viajou o mundo pregando o evangelho, então a gente falou um pouquinho sobre isso. Em Atos 18, para que você se lembre, é o texto onde mostra como é que Paulo evangelizou a cidade de Corinto, então os desafios que ele enfrentou nessa cidade, tudo que aconteceu, e depois, principalmente dentro da sinagoga, e depois quando ele sai da sinagoga para poder pregar o evangelho para os gentios. Então a gente viu tudo isso aí dos desafios que Paulo teve. E também a gente viu ali mais ou menos o contexto da carta, né? No sentido de que Paulo evangeliza a cidade de Corinto, uma igreja começa nessa cidade, pessoas são salvas, depois Paulo vai embora e a cidade começa a enfrentar alguns problemas, eles começam a ter alguns problemas entre eles, em várias áreas, e a gente comentou sobre isso. Então, Paulo troca algumas cartas com os irmãos da cidade de Corinto e nós, infelizmente, não temos todos os documentos que eles trocaram, né? Então, lembre-se que a gente chegou a comentar isso na semana passada. Provavelmente Paulo escreveu a Coríntio, né, a cidade de Corinto, pelo menos a igreja de Corinto, pelo menos quatro cartas e recebeu uma deles. Pelo menos duas, se eu não me engano, né? Que eram perguntas relacionadas, né? Questões que eles enviavam para Paulo e eles tinham dúvida e que provavelmente no tempo em que Paulo ficou em Corinto não deu tempo de conseguir talvez ensinar todas essas coisas, né? Então, nessas trocas de cartas, nós temos muitas informações sobre o que estava acontecendo na cidade de Corinto. E agora na carta de Coríntios, né, que nós temos na Bíblia, a primeira carta de Coríntios, né, que nós estamos estudando juntos, nós vamos falar aí sobre várias coisas importantes, né? Então, Paulo vai abordar muitas coisas interessantes que estão dentro do nosso contexto também atual. Divisão, imoralidade, santidade, culto, como eu devo me portar como irmão, enfim, tantas outras coisas que Paulo trata não só na primeira carta, mas também na riquíssima segunda carta enviada aos Coríntios, tá bom? Então, uma carta muito rica, e hoje nós vamos desbravar juntos aí o capítulo um, né? Então, acredito que o capítulo um tem muita coisa interessante para a gente poder conversar hoje. Lembrando que é um espaço de, assim, a gente está aqui para trocar ideias, para trocar também perguntas e comentários, então fique à vontade a qualquer momento da aula para poder falar, acrescentar, me interromper, fica à vontade, tá? Para abrir o microfone, colocar aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário e também, ou no chat, né? Se você quiser digitar no chat aí alguma pergunta ou algum comentário durante a aula, fiquem à vontade, tá bom? Bom, vamos começar lendo o texto. Eu quero convidar, eu sempre falo para o pessoal aqui na quinta que esses estudos são maravilhosos porque é uma oportunidade da gente juntos desbravar um livro. Então, coloque ele na sua leitura semanal, né? Então, leia os textos, né? E se você conseguir mais de uma vez, e você vai ver como isso vai entrando na sua mente e como é que a palavra vai te ajudando a crescer. Então, eu ia propor para que a gente lesse o texto juntos. O capítulo um não é um capítulo grande. Então, vamos ler o texto juntos. E aí a gente vai trecho por trecho para poder fazer os nossos comentários e enriquecer aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela da Bíblia. Eu vou fechar essa tela aqui e eu vou compartilhar a tela do texto bíblico para a gente poder ler juntos, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a internet. Eu deixei aqui o texto bíblico aberto para a gente ler. Para que a gente possa ler até juntos na mesma versão, né? Porque isso é uma coisa muito legal. Eu geralmente uso em estudos a NVI, né? Então, acredito que você já vai ver aí a tela em alguns segundos. Beleza.
Então tá aí compartilhado. Vamos ler o texto e depois a gente vai trecho a trecho para poder comentar. Verso 1 diz o seguinte. Então vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos com todos os que em toda parte invocam o nosso. Opa, peraí que eu bati aqui. Isso. Estou aqui no versículo 2, ó. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, segundo o testemunho de Cristo, que foi confirmado entre vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe de que há desavenças entre vocês. Com isso, eu quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses, não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo dessa era? Acaso Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo
os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. Beleza, vamos fechar aqui agora o slide para compartilhar com vocês. Fechar a Bíblia. Isso, maravilha. Olha que texto incrível. Olha como já é um capítulo extremamente rico aqui. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui então. Paulo, como sempre, né? Ele começa. Deixa eu só colocar uma caneta aqui. Apontador. Isso. Então, Paulo começa, como sempre, a maioria de suas cartas, com uma saudação. Então, ele começa se identificando e começa saudando a igreja. Então, aqui a gente tem alguns pontos interessantes, né? Então, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, né? Então, Paulo, chamado para ser apóstolo. Então, ele começa mostrando mais uma vez que o fato dele ser um apóstolo, né? Ou seja, Paulo começa afirmando que ser apóstolo foi pela vontade de Deus e não por algo que ele queria. Isso já demonstra, porque Paulo vai falar bastante nesse livro, né, no livro de Coríntios, sobre liderança, né, sobre cuidado, né, e ele vai falar muito sobre essa questão da divisão que a gente já comentou. Então ele começa mostrando que a posição em que ele ocupa e essa autoridade que ele tem, ela não vem dele, mas ela vem de Cristo. Então isso já demonstra, já desmonta, na verdade, qualquer ideia de liderança baseada, por exemplo, em popularidade, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Então, ou seja, uma autoridade espiritual que ele tinha que foi entregue pelo próprio Jesus, quando o próprio Jesus chamou ele para ser um apóstolo, para ir ao mundo e pregar a verdade. Então, Paulo, através do Espírito Santo, ele escreve coisas que são concernentes ao coração de Deus, né? Ou seja, que vêm da mente de Deus e não da mente dele, né? Então, Paulo sempre começa suas cartas, de certa maneira, em alguns momentos, dando essa carteirada, a gente pode dizer assim, né? Mostrando o seu título, né? Ou a sua função de apóstolo, para que as pessoas pudessem, de certa maneira, dar crédito àquilo que ele vai ensinar. E aqui ele está acompanhado desse irmão Sóstenes, né? E provavelmente é a mesma pessoa citada que a gente já falou um pouquinho lá em Atos 18. Provavelmente é o mesmo Sóstenes que também auxiliou Paulo enquanto ele estava em Coríntios nesse processo de evangelismo. Agora, olha que trecho interessante no verso 2. Para quem que Paulo escreve? Paulo se apresenta, Paulo escreve para a igreja. Olha só como é que ele apresenta a igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha que coisa interessante. Então, a gente comentou na semana passada, e você já sabe, né, todos os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. E conforme a gente for lendo a carta, você vai ver que a coisa é terrível, ela vai ficando cada vez pior. Então, a imoralidade, as divisões, irmão colocando irmão no tribunal, coisas terríveis acontecendo, fazendo o culto do jeito errado, se embebedando, fazendo divisões, por exemplo, também socioeconômicas, né, separando irmãos por causa do dinheiro. Ah, você é mais pobre, senta aqui, eu sou mais rico, sento aqui. Então, esse era o ambiente da igreja. E Paulo chama essa igreja com todos esses problemas de a igreja de Deus, aos santos em Cristo. Então, isso mostra algumas coisas muito interessantes, né? Que essa marca, esse chamado, né, de igreja de Deus é de fato um pertencimento da igreja, né? A igreja não é de Paulo, não é de fulano, não é de ciclano, não é de Paulo, não é de Pedro. A igreja é de Deus. E quando ele fala sobre vocês são santificados em Cristo Jesus, isso mostra essa posição, né? Porque você lembra o que significa a palavra santificado? Ou santos, né? Significa separado. Então ele aponta para uma posição onde a igreja está. A igreja ainda está ali, mesmo com todos esses problemas. A igreja não deixou de ser santa. A igreja não deixou de ser.
uma igreja de Deus, não deixou de ser uma igreja que Cristo morreu para comprar. Tinha problemas sim, tinham que ser resolvidos, mas essa igreja não deixou. Então eu leio esse texto pensando, Paulo não escreveu a igreja de Deus que deixou de ser santo por causa do pecado e agora vocês precisam voltar a ser. Não, Paulo está chamando. Vocês foram santificados e Cristo está chamando para que vocês sejam santos, né? Então, é um pensamento interessante, né? Então, isso mostra como a igreja ainda era de Deus, ela ainda pertence a Deus, né? Então, ah, no próximo versículo, né? Então, primeiro verso 1 e 2, Paulo no verso 3 agora usa uma expressão muito famosa, né? Que é a expressão graça e paz, que ele basicamente usa em todos os trechos, todas as cartas, né? Então, essa expressão é muito interessante porque Paulo, como um pregador tanto para judeus quanto para gentios, ele usava essa saudação que atingia os dois grupos, né? Porque no mundo grego, eles se cumprimentavam com essa palavra caris, né, que está aqui. Essa era uma saudação. Existe uma outra raiz dessa palavra, não me lembro de cabeça agora, e que significa paz, cumprimento, alegria, e é uma palavra muito comum no mundo grego para se cumprimentar. E os judeus, né, como vocês já bem sabem, se cumprimentavam com a paz. Shalom, né? Shalom. Então eles se cumprimentavam dizendo Shalom. Então Paulo, como um judeu pregador aos gentios, ele pega essas duas formas de saudação e junta, né, quando ele envia as suas cartas. Porque nas igrejas em que Paulo prega e que nas igrejas em onde Paulo vai, e nas cidades que Paulo prega, a gente tem uma igreja plural, tanto de judeus como para gentios, mostrando como Paulo, inspirado por Deus, abraça a todos, né? No sentido de aquela carta é para toda a comunidade, toda a igreja. A igreja é uma coisa só. Não há essa divisão entre gregos e gentios. Então ele usa essa expressão, a gente lê e às vezes parece meio, é só uma saudação, mas há um entendimento muito interessante por trás, como Paulo usa isso com intencionalidade para poder abraçar todas essas pessoas, né? Então, essa expressão que mostra como todos os que invocam o nome do Senhor estão em todos os lugares juntos como igreja. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Do verso 4 ao verso 9, Paulo agora vai começa a fazer alguns agradecimentos, né? Paulo é muito sábio, né? Porque é uma carta de correção e quem lê o primeiro capítulo nem, pelo menos os primeiros 9 versículos, nem imagina. Então Paulo está preparando o terreno para poder entrar em assuntos sérios. Então ele está preparando o coração dos irmãos, ele está preparando o ouvido dos irmãos, porque ele vai entrar em assuntos profundos e ele vai ter que puxar a orelha dos irmãos, né? Então ele começa com esse conjunto de agradecimentos. De certa maneira, é uma estratégia de Paulo. Então, Paulo agradece a Deus pelos coríntios, pela vida deles, e agradece também pelos vários dons que eles tinham recebido de Deus. Então, diz que eles foram enriquecidos, né, de toda a palavra, eles foram enriquecidos de todo o conhecimento, né? E então, Paulo agradece à igreja por isso. Então, como os coríntios receberam tantos dons, e a gente vai ver num capítulo inteiro falando só sobre dons espirituais, mostrando que não faltava nada dentro dessa igreja. Então, Paulo, se você se lembra bem lá em Atos 18, Paulo havia ficado na cidade por 18 meses, 1 ano e meio ele ficou na cidade de Corinto. Então, Paulo com certeza teve a oportunidade de impor as mãos sobre os cristãos naquele lugar. Então, lembre-se daquela doutrina importante da imposição de mãos onde se transmitia os dons milagrosos. Então, Paulo provavelmente fez essa imposição na cidade de Corinto, e a cidade de Corinto tinha todos os dons milagrosos, e eles usavam esses dons. Não estavam usando de jeito certo, mas eles tinham esses dons. Porém, isso não era prova de que eles eram melhores, ou seja, ter todos os dons espirituais, milagrosos que eles podiam fazer e aqueles sinais que as pessoas ficavam encantadas e maravilhadas, isso não era um atestado de, de que eles eram os melhores ou de que eles não tinham falhas.
pelo contrário, né? Aqui diz: não temos outra carta no Novo Testamento tão longa, relatando tantos problemas como na igreja de Corinto. Então, mesmo sendo uma igreja com muitos dons, né, era proporcionalmente o mesmo número de problemas, talvez até mais, que eles enfrentavam, né? Então, eles tinham muitos dons, e isso é uma coisa interessante, né? Dons espirituais nem sempre significa santidade, nem sempre significa fazer o que é correto, né? Então, é um ponto que a gente aprende com a igreja de Corinto interessante. E o versículo 9 é o versículo chave do livro de 1 Coríntios. Diz assim, eu vou reler para vocês. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse é o versículo-chave, né? Então, que é o motivo, o propósito de Paulo estar escrevendo essa carta, né? Então, fiel é Deus, os qual os chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo está corrigindo porque Paulo ama eles. E é difícil, às vezes, a gente associar isso. De que correção significa amor. Eu acho que essa chave vira, talvez, para aqueles que são pais, que já tiveram o privilégio de ser pais. Talvez para eles a chave já virou faz tempo, né? De conseguir correlacionar isso. Correção significa amor, né? Então, nós que ainda não tivemos o privilégio, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de entender isso, né? Então, Paulo está corrigindo porque sabe que é só Deus, e a comunhão com Deus é capaz de fazer com que eles permanecessem fiéis, né, à palavra de Deus. Então vamos lá. Próximo bloco. Próximo bloco que nós temos aqui, Paulo começa a tratar do assunto de unidade, tá? E ele vai abordar um pouquinho mais disso lá no capítulo 3. Então, Paulo começa a falar desses escândalos que são as facções dentro da igreja. Então, logo no verso 10 e ao verso 12, Paulo havia sido informado pela casa de Chloe, provavelmente eram cristãos ali fiéis nessa cidade, de que estava acontecendo divisões entre os coríntios. Então, dentro dessa igreja, estava tendo divisões. E que tipo de divisões eram essas? Né? Paulo deixa muito claro: algumas pessoas estavam dizendo que eram de Paulo, outras estavam dizendo que eram de Apolo, outras estavam dizendo que era de Pedro, né? Pedro, Paulo e Apolo, né? Então, olha só que coisa triste, não é verdade? Isso é muito triste. Divisão dentro da igreja é complicado, é triste. Então, a palavra para divisão no grego é a palavra. Meu grego não está muito afiado, mas é a palavra is, esquimata, que significa rasgar, rasgo. Ou seja, a igreja, quando Paulo fala sobre divisão dentro da igreja, pense nessa analogia. A igreja estava sendo rasgada por lealdade pessoal. As pessoas estavam sendo mais leais a pessoas do que a Cristo, né? E aí é interessante que tem até o grupo de Cristo, né? Mas provavelmente esse grupo, né, pensando assim, ó, esse grupo que se chamava Eu Sou de Cristo, talvez não falava isso com uma certa humildade, né? Pode ser que eles falavam isso com uma certa arrogância, não é verdade? Então, a gente já falou um pouquinho sobre divisão na semana passada, alguns motivos que causam divisão dentro da igreja. E eu quero deixar muito claro sobre o que nós não estamos falando, tá? Eu quero deixar claro porque pode ser que exista alguma dúvida e se você quiser contribuir nesse momento, fique à vontade. É normal dentro de uma igreja, dentro de um corpo, que nós criemos certa afinidade com certos tipos de pessoas. Faz sentido? Por exemplo, aqui em Campo Grande, nós temos uma congregação com uma média de culto aí de 160 a 180 pessoas no domingo. E também algumas atividades aí durante a semana, encontro de casais, encontro de jovens, encontro daquilo. É normal que no meio da comunhão da igreja nós tenhamos certos vínculos, certas amizades. E isso
necessariamente não é um problema. Qual é o grande problema? O problema é quando esses grupos, né, vamos colocar assim, essas divisões, esses pequenos, não vou usar nem a palavra divisão, mas como é que a gente pode dizer que isso começa a se tornar uma divisão, né? É quando grupos são formados dentro da igreja e eles começam a olhar para outras pessoas com certo desprezo. Faz sentido o que eu falo para vocês? No sentido de olhar assim, nossa, ó, aquele cara lá, não, aquele irmão ali é meio chatão. Não, não vamos deixar ele entrar no nosso grupo, porque assim ele vai atrapalhar a nossa amizade, vai fazer, enfim. Então, as divisões elas começam quando a gente começa a olhar para outros irmãos com um olhar de superioridade, né? Quando a gente começa a ter preferências dentro da igreja por pessoas. Não estou dizendo, novamente, de que a gente não vai ser, às vezes, mais amigo do um que do outro, mas eu vou dar um exemplo do que eu já ouvi, tá? Vou dar um exemplo que eu já ouvi dentro da igreja. Ah, não sei como é em Curitiba, em outros lugares, mas aqui em Campo Grande não é o mesmo pregador todo domingo. O pregador troca, né? Então, tem alguns irmãos que pregam com mais frequência do que outros, mas a gente tem ali uma série de pregadores. Mas eu já ouvi de irmãos insensatos a seguinte frase: Ah, deixa eu ver a escala aqui, quem é que vai pregar nesse domingo, porque, não, esse daqui, esse irmão vai, não, então eu não vou no culto, não. Porque aquele irmão talvez não fala do jeito que eu gosto, ou não prega daquele jeito que eu gostaria de ouvir, ou às vezes faz umas pregações que eu não gosto daquele tema, ou ele fala muito sobre pecado, ou ele fala muito sobre isso. Então, ó, não vou. Eu tenho um amigo para trazer, mas quer saber? Acho que eu vou trazer naquele domingo lá, né? Parece, parece bobo, mas eu fico pensando assim, eu quero que a gente pense junto em, olha a semente que a gente vai plantando. Olha a sementinha que a gente vai colocando dentro da igreja, né? Um comentário aqui da Mari é como se fossem pequenas panelas de pressão ignorando os outros. Perfeito, é isso mesmo. Como se fossem pequenas panelas de pressão e que vão ignorando o outro. E a gente começa a ter certas preferências para as pessoas. O problema, e vamos ser sinceros aqui, não é você admirar alguém. Nossa, né? Por exemplo, o Guilherme aqui, vou dar o exemplo do Guilherme porque a gente se conhece faz tempo, né? E hoje nós não estamos no mesmo espaço geográfico. Ele está em Curitiba, eu estou em Campo Grande. Não há problema, a gente já trabalhou junto, a gente conviveu junto. Então eu sei a dedicação, o amor, o empenho que o Guilherme tem. Então não é um problema você admirar pessoas ou ter irmãos como exemplo. Nossa, olha aquele irmão como ele sabe dar um estudo pessoal. Nossa, um dia eu quero aprender e conseguir dar um estudo pessoal. Então isso não é um problema você admirar pessoas dentro da igreja. E você se espelhar e você querer crescer, isso não é o problema. O problema é transformar essa admiração em bandeira. Aí eu levanto a minha camisa aqui, ó, e eu tenho uma foto do Guilherme, que eu sou do time Guilherme, né? Então, pra mim, ele é o melhor regente do mundo, né? Os outros não prestam, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, o problema é quando essa admiração, ela se transforma em bandeira, torcida, preferência. Lembra que a gente falou na semana passada o conceito de divisão dentro da igreja? O que que é divisão? Divisão é quando nós começamos a usar os parâmetros do mundo dentro da igreja. E esse é um dos parâmetros no mundo. Gosto de futebol. Vou dar esse exemplo. Eu gosto de futebol, correto? Eu torço por um time. Eu quero os melhores do meu time, pô. Eu não quero os bagre, eu não quero os perna ruim. Eu só quero os melhores no meu time, né? Dentro do contexto que eu entendo ser o melhor. Faz sentido? Dentro da minha avaliação daquilo que é o melhor. Não é verdade? Então, a igreja, ela não é isso. Ela não é um time, ela é o corpo de Cristo. E existem pessoas de todos os tipos. Existem os maduros e existem os que ainda não amadureceram. Existem aqueles que são sensatos e os insensatos. E existem. E ninguém está na mesma fase de fé. Todo mundo está em fases diferentes. Em outro trecho da Bíblia, a Bíblia se eu não me engano, é em Hebreus, onde o autor puxa a orelha na questão do leite espiritual. Mas qual era o problema? O problema é que eles não queriam crescer. O problema não era porque eles tomavam leite, é porque eles não queriam crescer espiritualmente, né? Mas todos nós passamos por todas as fases da vida espiritual.
Todos nós passamos. E às vezes a gente passa e a gente olha para o outro e a gente não tem a paciência com o outro com o que tiveram conosco. E nós somos falhos. O irmão que está aprendendo a reger os cânticos, ele vai errar. O irmão que está pregando a primeira vez, ele vai errar, ele vai ficar nervoso. Eu lembro até hoje da primeira pregação do Guilherme, hein? Pior que eu lembro. Ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar tímido, ele vai talvez preparar um negócio e falar uma coisa diferente, talvez o tempo não vai bater, né? E aí eu penso, qual é o nosso papel como cristão? Como irmãos? Porque é isso que nós somos, somos irmãos. Então estamos aqui para nos incentivar. Quando nós começamos a colocar, e eu já ouvi isso bastante dentro da igreja, tem que melhorar, vamos subir o sarrafo. Tem que melhorar. É verdade. A gente faz o melhor para Deus, a gente sempre quer fazer o melhor para Deus. Mas a gente só precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso. E para quem que a gente está fazendo isso. Não é verdade? Eu acho que essas perguntas elas são extremamente essenciais, né? E Paulo está mostrando isso porque agora ele vai trazer a base, né? Mostrar que o centro de tudo não são pessoas. E não pode ser pessoas, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. O centro de tudo precisa ser Cristo, precisa ser a cruz, precisa ser a obra de Cristo. Ele é o foco, não o mensageiro, né? Ele fala no verso 17: acaso Cristo está dividido? Não é isso no 17? Deixa eu ver. Não, no 13. Acaso Cristo está dividido? Deixa eu só. Ah, tá. Tem que passar o slide aqui, peraí. Isso. O quarto grupo estava dizendo a quem pertenciam: eu sou de Cristo, já falei sobre isso. Não deve ser outro grupo, mas Paulo afirmava que ele era de Cristo, né? Mas no verso 13, Paulo fala: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo, né? Então é quase uma pergunta absurda, né? Mas se Cristo é um só, a igreja não pode viver como se ela fosse fragmentada, né? Então a igreja não pode viver como se fosse pequenos pedaços de um todo, mas é um todo, né? Que cuida um do outro, né? Então, para a gente poder pensar. Paulo continua fazendo essa pergunta, né? Falando ahm, a respeito do batismo agora, né? Ele fala assim no 13: foram vocês batizados em nome de Paulo? E no 14 ele fala: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então, será que Paulo aqui está menosprezando o batismo quando ele fala assim: ah, graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, né? Não, Paulo não está menosprezando o batismo. Pelo contrário, né? Paulo agradece por ter batizado poucos, não porque o batismo seja irrelevante, mas porque ele não queria virar esse ícone, ele não queria virar essa bandeira de torcida, né? Então, Paulo esclarece que quem dá a salvação é Cristo, não importa quem está ministrando o batismo, né? Não importa a pessoa. Quando eu falo não importa, assim, a gente escolhe alguém que tem um carinho, né, quando a gente é batizado, né? Mas eu estou dizendo que a força não está na pessoa. A salvação não está na pessoa, né? Mas está na fé que a pessoa tem em obedecer a palavra de Deus. Então, Paulo demonstra que se pregamos Jesus morto na cruz para um não cristão, a consequência deverá ser o batismo no nome de Jesus. Então, o mandamento para o cristão, e Paulo está escrevendo para cristão, e é por isso que ele não está menosprezando o batismo, porque o mandamento para o cristão é pregar, e o mandamento para o não cristão é ser batizado, e aí sim fazer parte do corpo, fazer parte ah, do corpo de Cristo e da igreja, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Fechou então. Então, vamos falar um pouquinho agora, que talvez seja, na minha opinião, a parte mais interessante do capítulo, e que as pessoas em Coríntio precisavam entender, e que mais uma vez a gente precisa ser relembrado, a sabedoria e o poder de Deus. Paulo vai falar dessa lógica
invertida de Deus. Aqui diz: a questão da divisão tinha origem num problema fundamental: a exaltação da sabedoria humana. Seja a filosofia grega ou seja a visão judaica do rei conquistador, que é totalmente contrário ao caminho de Deus. Então, Paulo vai explicar como a sabedoria humana, por melhor ou mais rica que seja, diante de Deus, ela não é nada. A palavra da cruz, que é o que Paulo vai tratar aqui nesse texto, a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, é a mesma mensagem e ela produz efeitos diferentes, né? Dois efeitos diferentes dependendo do coração. Então, citando Isaías 29, Paulo, 29:14, que é o texto que Paulo explica, Paulo mostra que Deus já havia anunciado e que essa sabedoria de Deus iria frustrar a sabedoria humana. E essa mensagem de Deus, essa sabedoria de Deus que é revelada em Cristo crucificado, é esse evangelho, tá aqui no slide, apresentado por um Messias crucificado, parecia um absurdo para eles. A mensagem da cruz, para quem nunca ouviu, é uma loucura. Um Deus que morre já seria um absurdo para um grego. Um Deus que morre numa cruz certamente seria motivo de escárnio. Ou seja, Paulo fala de como o evangelho, no primeiro momento, né, porque depois ele vai sendo pregado e vai ganhando o mundo, mas como o evangelho é uma loucura, e no sentido de como o evangelho não poderia ter nascido de um coração humano. Porque o coração humano nunca ia criar uma coisa dessa. Nunca, nunca, nunca. E, e por causa disso, os cristãos, eles eram motivos de escárnio, porque eles estavam pregando um Messias, um Salvador morto, um Salvador crucificado. E eu não sei se vocês já ouviram, já viram essa imagem aqui, ó. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Eu vou ter que fechar para essa linha aparecer aqui, que eu não sei o que que eu risquei nessa linha. Deixa eu só abrir de novo o, o slide, porque eu quero mostrar um desenho para vocês, um achado arqueológico muito interessante. Olha só. Alguém sabe dizer o que é isso daqui? Enquanto eu tomo água, eu vou deixar vocês olhando. Apareceu aí para vocês. Alguém já viu essa imagem? Já vi essa imagem. Já É, vimos recentemente, inclusive. muito bom. Ah, os estudantes, muito bom. Estávamos tendo aula com o Renato sobre a evidência da crucificação de Jesus e ele apresentou essa imagem Perfeito. para a gente. Isso aí. Então, esse é o grafite de Alexamenos, né? Então, é uma das representações mais antigas e conhecidas de Jesus Cristo. Isso daqui é um desenho zombando os cristãos. É basicamente isso aqui. É um desenho que zomba dos cristãos, né? E é um grande achado arqueológico, né? Então, o Renato mostrou aí para vocês. Ele foi encontrado numa parede perto de um monte, Monte Palatino, em Roma. Provavelmente, alguns dizem entre o ano 50 ou ano 250, entre o ano 50 e 250, né? Não se sabe exatamente. As fontes mais próximas falam ali perto do terceiro século. Então, os detalhes da imagem. O que que a imagem mostra? A imagem mostra uma figura humana, então você consegue perceber aqui, né? Uma figura humana, na verdade, aqui um ser humano, né? Ah, e você E consegue você. perceber que ele tem uma mão levantada aqui, né, no cantinho, né? De certa maneira, deixa eu pegar o apontador. Isso aqui, ó. Você vê a mãozinha dele levantada, né? Como se ele estivesse adorando esse ser aqui. E esse daqui é a representação de Jesus, né? Então, é uma figura humana com a cabeça de um asno ou de um burro crucificado. E enquanto essa pessoa aqui à esquerda levanta a mão num gesto de adoração. A inscrição ao lado, que é essa inscrição aqui embaixo que foi encontrada, essa inscrição em grego, ela está transliterada, né? Transliterado significa isso aqui que está ao lado, ó. Alexêmonos adora
o seu Deus, né? Então, esse grafite, esse desenho provavelmente foi feito por um pagão romano para poder ridicularizar a fé de um cristão que se chamava Alexêmenos, né? Então, esse cristão provavelmente conhecia, tinha algum amigo, enfim, e ele estava sendo zombado, da fé dele em Cristo, né? E por que um burro, né? Porque existia na época calúnias de que os judeus e cristãos veneravam divindades com a cabeça de burro, de um asno, né? Então, a crucificação era vista para os romanos como uma punição vergonhosa e era destinada apenas para os escravos e aqueles que tinham cometido crime, né? Ou seja, a ideia de um deus morto por crucificação, que era uma morte extremamente vergonhosa, para os romanos era uma coisa absurda, né? Então, ah, embora isso daqui seja uma ofensa, né? Hoje ele é um grande achado arqueológico que mostra ah, a questão de como o cristianismo já tinha se espalhado e como os cristãos eram perseguidos e zombados por causa da fé. Por que que eu estou mostrando isso? Para mostrar como o mundo grego via um Cristo crucificado, que é o que Paulo vai tratar aqui, nesse trecho. Para eles era uma loucura, era ridículo esse Jesus crucificado. Então, os judeus pediam sinais. Paulo fala no verso 22 e 23. Para eles, o evangelho, Cristo crucificado, era um escândalo. Porque, se vocês se lembram bem, né? O- os judeus esperavam o Messias guerreiro, aquele Messias poderoso, aqui ia sentar num cavalo, ia dominar, ia expulsar os romanos, depois sentar no trono em Jerusalém, unir Israel e ser um grande povo. Então, o Messias crucificado era um escândalo para eles. Para os gentios que buscavam sabedoria e a sabedoria humana para a salvação, que é basicamente isso que é o gnosticismo, para eles, o evangelho, esse Deus crucificado é loucura, é ridículo, né? Mas para os cristãos, Paulo fala: pregamos Cristo crucificado, e esse Cristo crucificado é o poder de Deus. Isso é assim, é muito doido isso daqui, né? Então a palavra da cruz, ela é uma loucura para os que perecem, não é verdade? Então, judeus buscavam sinais, gregos buscavam sabedoria, ambos queriam um Deus sobre os seus próprios critérios, ambos queriam um Deus do seu próprio jeito. E o Cristo crucificado era ofensivo para os dois lados, né? E Paulo mostra isso para apontar para eles, é como se Paulo quisesse demolir todo o orgulho sobre qual essa igreja talvez tivesse sido construída. Construída no sentido, pensando em como eles olhavam para a filosofia como esse motivo de salvação. Então, Paulo está pedindo para que eles olhem para dentro de si. Paulo pede para que eles olhem com sinceridade para dentro de si. Poucos ali eram sábios, segundo os padrões humanos. É uma maneira até bonita, assim, Paulo foi bem gentil em dizer isso, né? Como dizer que você é burro sem dizer que você é burro, né? Paulo fala assim, né? Vocês não são sábios segundo os padrões humanos, né? Ou seja, vocês talvez não tenham conhecimento, vocês não são poderosos, vocês não são ricos. E Deus escolhe exatamente isso. Deus escolhe os improváveis, aqueles que são improváveis para poder revelar a sua vontade. E quando você olha para Jesus no ministério, não foi exatamente isso que Jesus fez? Porque pensa com os olhos humanos. Jesus, vamos colocar aqui os olhos humanos na mesa. Jesus vem, se faz carne e ele quer montar um time para preparar para que eles sejam pregadores e anunciadores da mensagem dele. Quem que você escolheria? Rabinos, professores, mestres da lei que já tinham conhecimento. Aos olhos humanos, você escolheria aqueles que estão mais preparados. Quem que Jesus escolheu? O pescador, o coletor de impostos, né? Os humildes, os simples, o zelote, né? Jesus pegou esses caras e ensinou eles, acreditou neles, mostrou a verdade para eles, né? Aos olhos humanos, uma loucura.
Mas essa é a sabedoria de Deus. É sempre o contrário. Olha para os evangelhos. A gente falou sobre isso semana passada. A lógica do evangelho, ela é contra a lógica humana. Por isso que, para mim, esse texto, ele é um grande texto apologético, no sentido de provar como é que a Bíblia ela é verdadeira e ela não pode ter sido criação humana. Porque, primeiro, é o último, o maior é o que serve a todos. Se alguém te der um tapa, você vira o rosto. Se alguém te roubar, você dá. Se roubar sua túnica, você dá outra. Mas que loucura! Que sabedoria humana é essa? Não tem, não existe, né? Então, assim, não tem como um cara, um ser humano falho como nós, criar uma lógica dessa. Isso só pode ter vindo de Deus. Isso só pode ter vindo de Deus. Deus escolhe o improvável, não porque Deus ama a ignorância, mas porque ele quer eliminar qualquer margem para que a glória humana tome lugar da glória de Cristo. Faz sentido para vocês? Então, Deus escolhe os improváveis para que a glória seja de Cristo, né? Para eliminar qualquer espaço para uma vanglória humana. Cristo crucificado. Cristo se tornou sabedoria para nós, né? A sabedoria de Deus, justiça, santificação, salvação, redenção, tudo está nele. Aí você volta para o texto da divisão, aí eu imagino os coríntios lendo isso, aí olhando para o Apolo, olhando para fulano, olhando para, né, e dizer assim, para entender que a salvação ela não está do lado, ela vem de cima, né? Então não há espaço para uma competição. Igreja não é o lugar de competição. Ô, Augusto, Oi? e isso de Deus escolher aquilo que parece improvável, né, para fazer a sua obra, não é de agora, né? Ele fez isso desde a velha aliança, já tem feito isso levantando homens ali bem Uhum, prováveis, né? Davi, Jacó e assim por diante, pessoas que ninguém dava nada e que até quando Davi mesmo é escolhido lá por Samuel, Deus fala, né? Deus olha o coração dessa pessoa. Mas era a uhum. pessoa que ninguém dava nada, que até o próprio Samuel falou que não é esse magrelinho aqui, não, é aquele outro. É perfeito, né? Perfeito. É o É, modus operandi. eu queria comentar que essa loucura acho que se estende até as pessoas que, por exemplo, como os missionários que vieram para cá nos anos 20, depois dos anos 50, e finalmente aquela turma enorme que veio em 61. Uhum. É muita loucura que fizeram. Vieram num país sem falar a língua, sem saber nada, nem a cultura. Vamos lá pregar a palavra de Deus. Eba! É muito doido isso. Mas Uhum. vieram, graças a Deus, porque nós estamos aqui graças a eles, né? Uhum. Perfeito, exatamente. Então, esse é o modo de agir de Deus, sempre contra as probabilidades, né? Sempre contra a sabedoria humana, né? E o texto que o Guilherme usou é bem, assim, se encaixa perfeitamente nisso, né? Quando a gente lê o texto de Samuel na escolha de Davi, e Samuel olhando com os nossos olhos humanos, quando Jessé traz os filhos para que ele visse. Ah, é esse daqui, olha como é que ele é alto e forte, olha só, hein? Com certeza esse vai ser o rei. Não? E esse daqui também é alto e... Não? E esse daqui também? Opa, ué, não sobrou ninguém, né? Sobrou aquilo que Deus estava procurando, o coração, né? Sobrou aquilo que Deus estava procurando, um coração dedicado a Deus, um coração entregue a Deus. Então, o evangelho não tem como ser uma criação humana, porque ele vai contra a lógica humana total, né? Total. Então, e esse texto é interessante, né? Quando ele fala aqui sobre a loucura de Deus, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Porque é o evangelho. A gente às vezes quer colocar isso, ah, resumir isso apenas pessoas, mas é a obra de Cristo, né? É esse escândalo, Cristo crucificado, uma ofensa
para eles, mas o caminho da salvação para aqueles que creem. E Paulo deixa muito claro esses dois caminhos, né? Um texto que me veio à mente lendo esse capítulo 1 é o texto de Tessalonicenses, que mostra um pouco, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, para quem quiser anotar e ler depois, do verso 7 ao 9. Então, segunda Tessalonicenses 1, do verso 7 a 9. Quando Paulo fala da consequência do evangelho, de dizer que um dia, e ele estava falando num contexto já de perseguição, né? Então os irmãos estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo. Um dia Cristo vai vir para trazer alívio para um grupo e tribulação para os outros. E é isso que ele fala no texto. Ele vai trazer alívio para aqueles que estão aguardando e ele vai trazer castigo para aqueles que rejeitaram. Mas ele era muito sábio, mas vai trazer. Ele era muito inteligente, mas se ele não reconheceu Cristo como Salvador, infelizmente está condenado. Então, a loucura da pregação do Evangelho nos traz a salvação e a vida eterna. Então, Cristo é essa sabedoria. Essa sabedoria, e quando a gente coloca ele como o centro da igreja, pensando na divisão, a gente passa a olhar os irmãos como pessoas, como eu falei lá no início. A gente admira, a gente respeita, mas a gente entende que existe um espaço que só Deus, só Cristo, pode tomar no nosso coração. Destaco mais uma vez o verso 29, e eu já peguei minha caneta aqui, não tava anotado, né? Mas para deixar anotado de novo, destaco mais uma vez o verso 29, quando ele fala tudo isso, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E aí no verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, qual é a receita para combater a divisão? Cristo. Cristo é o centro. É parar de olhar para os homens e começar a olhar para Cristo. E isso dentro da igreja, às vezes, é um desafio para nós, né? Porque isso não significa, e aí a gente que tem que fechar todo esse pacote para entender que, porque a Bíblia é ampla, a gente tem vários textos, né? Então, se alguém te ofendeu, você vai lá e resolve. Se você se sentiu ofendido com alguém, você vai lá e resolve. Você chama o irmão, você pede perdão, você perdoa, você vai lá e resolve, né? Então, a gente precisa aprender a conviver dentro da igreja e não achar que a solução para problemas dentro da igreja, porque Paulo poderia ter falado assim. Eu fico pensando nesse texto, até nas coisas que já aconteceram na minha vida. Então, Paulo não olha para a igreja de Corinto e fala assim: olha, quem estiver fazendo certinho pode ir embora e deixa essa galera aí. Não. Então, Paulo, mais uma vez, está insistindo na pregação do evangelho para que haja essa mudança, né? Então, para combater a divisão, é Cristo no centro e nós no nosso devido lugar. Então, olhe para os irmãos, invista nos seus relacionamentos dentro da igreja e aprenda, de certa maneira, nos aprender a nos colocar no nosso lugar de servos e de iguais. Somos iguais, né? A gente está fazendo um trabalho aqui de começar a ensinar a igreja a respeito de presbitério e diaconato, e esse é um dos pontos que precisa ser ensinado. Presbíteros e diáconos é mais um dos pontos, né? Dentro desse contexto. Presbíteros e diáconos são servos. São mais tipos de dons que Deus deu à igreja para servir as pessoas, não para oprimir ou para exercer uma posição de opressão, liderança e se colocar numa posição elevada. Em Cristo somos todos iguais. E, e se a gente entende isso, a gente pode olhar para quem realmente merece a glória, que é Deus, que é Jesus, que é a obra dele. Então a gente passa menos tempo discutindo, mais tempo falando do evangelho, né? Então, queria terminar
nesse pensamento, né, para que a gente pensasse nisso, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, vou abrir o espaço aqui, uns minutinhos para vocês. Bom, eu gostaria de comentar que essa admiração que nós temos por alguém, né, por algum irmão, que de repente faz um trabalho que de fato é admirável, tem que ser tomado uma certa cautela para que essa admiração não vire um endeusamento, né? Por exemplo, eu vejo alguns professores exemplares, muito bons, que eu gosto muito, mas vejo algumas pessoas tomando as suas opiniões que os professores dão como se fossem o próprio Deus falando. Então, isso tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes a gente, né, eu percebo que o próprio ser humano ele é carente de uma liderança, assim, ou de um Deus visível, né, uma idolatria, que às vezes é velada dessa admiração e que vira algo assim que não é muito saudável, né? Então, acho que pode haver, sim, e deve haver essa admiração, mas tem que tomar um cuidado, e às vezes tem que dar uma analisada para ver, será que eu estou já começando a endeusar essa pessoa a ponto de tudo que ela fala é amém? Ou eu tenho ainda a consciência de que ela é humana, ela está em condições de erro, e que eu tenho que continuar analisando as escrituras e confiando nas escrituras para que eu não seja levado por qualquer vento de doutrinas, porque isso também revela uma maturidade da pessoa, né? E causa divisão. É, perfeito. Você falou, e aí me veio uma frase, eu não vou lembrar o autor, eu posso procurar e depois mandar para vocês, mas é um pregador antigo, um daqueles que foi bem famoso, eu só não me lembro o nome dele agora, mas ele falava que quando ele descia e alguém chegava para ele e falava assim: Nossa, parabéns pela pregação, foi maravilhoso. Ele falava assim: Não, não precisa me falar isso, não, o diabo já me falou isso lá em cima, né? Então, é forte, né? Mas para dizer que isso é um modus operandi também do diabo, né? Porque assim, o orgulho é muito fácil a gente se gloriar nas nossas ações, é muito fácil. É muito fácil e a gente sabe disso, né? A gente gosta. Poxa, se a gente não gosta, a gente não gosta de elogio? Ah, não gosta não. Gosta, entendeu? Então, a gente precisa ter humildade para conseguir separar as coisas, né? E se manter humildes, né? Mesmo diante, né, das circunstâncias que a gente tem que fazer. A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que pregar no domingo, a gente tem que cantar, a gente tem que fazer isso. E é uma pergunta sincera, é como manter o coração humilde e continuar colocando Deus no centro no meio de tudo isso, né? Então, A minha mãe uma vez perguntou para uma pessoa que foi missionária aqui no Brasil e também na África, o que ela podia dizer com relação, principalmente no trabalho das mulheres. E a mulher falou assim: Olha, na África nós não temos dinheiro. Ela era missionária em Botswana, no país, né? E ela falou assim: Nós não temos dinheiro. Então, se você dá dinheiro, às vezes, muitas vezes isso sobe a cabeça da pessoa. Agora, no Brasil é o poder. Dê uma aula bíblica para uma mulher de criança de 2 a 3 anos, aguarde uns meses para ver se ela vai começar a ficar com o nariz empinado, achando que é toda poderosa, ou se ela vai se manter humilde. Eu achei bem interessante isso, minha mãe depois me falou. você vê como é que é. Então, assim, isso está em todo canto. E é verdade, o brasileiro, nós como seres humanos, né? A gente precisa ser sincero. Porque quando a gente é sincero em relação à nossa fraqueza, ao nosso pecado, a gente bota isso na luz, a gente dá margem, a gente deixa Deus trabalhar, né? Então, tudo aquilo que a gente. Quando você fala assim, ah, eu tenho problema com isso, né? E tal, cuidado. Cuidado. A gente tem que ser grato pela vida dos irmãos, com certeza, que são, assim, extremamente dedicados. Tem irmãos que fazem e fizeram coisas que eu nem, com certeza, eu não faria. E a gente pode olhar com um olhar de admiração e respeito por eles e dar graças a Deus pela vida deles, né? Mas, como eu falei, é entender também que, é, e de certa maneira, honrá-los no sentido de que. ah, sempre que tiver a oportunidade, demonstrar gratidão, mas é entender que há um espaço que é só de Jesus, de mais ninguém, né? Graças a Deus por isso. Pois bem, se ninguém tiver mais perguntas ou comentários,
por hoje é só, meus amigos. Semana que vem a gente faz o capítulo 2 e 3 juntos, tá? Para falar um pouquinho mais sobre terminar o capítulo de divisão, né? Falar o capítulo 2 e 3 junto. Então, aproveite para reler o texto, capítulo um e também ler os próximos capítulos, né? E fazer suas perguntas se você quiser trazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês, né? Um bom descanso, uma boa noite para vocês. A gente se vê na próxima quinta. Valeu, Auguston. Até mais, Ô, tropa. obrigado, hein? Boa noite.